Opa, maravilhas da terra, gente. Natureza tem o dom. Como é que tá o domingo aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo como tem que ser? Então tá bom. Então a gente vai falar um pouquinho hoje aqui de práticas, né? De entendimentos, experiências, né? De elementos que está relacionado ao plantio, à sanidade do cultivo, né? E que dá sequência também na qualidade de nossas vidas, né? A gente tem a ideia que vai plantar, né? Vai manejar, vai para o sítio, vai viver, né? A gente foca somente em uma coisa só, né? E muitas das vezes a gente foca numa coisa só, a gente esquece do todo, né? Esquece da completude, né? De todo o plano, né? Então a gente vai plantar, você tem a ideia do lucro, né? A ideia da comercialização, da venda, né? Dos produtos, dos frutos, das sementes, dos grãos, que faz parte, tem seu valor. Mas se a gente foca só nisso, a plantação acaba não sendo boa. Não é uma colheita boa, não é um cultivo bom, né? Porque a gente tem que, na medida que a gente vai ganhando experiência, a gente vai coletando informações, né? Aprimorando, se aprimorando, a gente vai vendo que plantar, a atividade humana, o cultivo, né? Não está ligado somente com isso, porque a natureza ela não trabalha em cima do lucro, do comércio, do financeiro. Isso é uma etapa que o humano desenvolve muito bem, né? É muito bom, tem seu valor, mas não é a totalidade que a natureza trabalha. Não é o foco da natureza, né? A natureza ela tem seus mecanismos, seus elementos. Então a gente vai plantar, a gente vai comercializar, a gente vai ter o lucro, né? Com a venda, com todo o trabalho que a gente faz, né? Com a colheita, mas tem que ter a visão mais ampla, né? Se a gente quer prosperar de verdade, como um todo, né? Porque não adianta nada a gente prosperar, focar em uma coisa só e esquecer as outras. Fica manco, né? Então é nisso que eu vou falar hoje, estou falando aqui, né? Então na permacultura, no conceito de permacultura, olha que sol maravilhoso. Hoje estou gravando esse vídeo aqui no sol, que faz parte desse elemento aqui do que eu estou falando, né? A gente tem que ter consciência do sol, dessa luz maravilhosa que tudo aquece, tudo renova, tudo purifica, né? Então a gente tem que ter esse contato com o sol, respeitar o sol, né? Saber escutar o sol, a lua, as águas, a terra, né? Tudo isso faz parte desse plantio. Então no conceito de permacultura, você fala que uma propriedade, né? Um organismo, que é uma propriedade é um organismo. E você só pode produzir frutos, só pode prosperar com sua plantação se essa propriedade, esse sítio, esse plantio, ele cumprir algumas etapas, né? Ele ter essa noção de organismo, né? Então você vai ter que ter a noção da vida biológica, né? Que seria ter uma mata, ter uma árvore, né? Seria ter diversificação de espécies, né? Ter a concentração de umidade, né? Por meio da cobertura. Ter a proteção e a regeneração da natureza como um todo, né? Como insetos, animais. Essa propriedade, esse plantio, tinha que olhar para todos esses elementos, né? Cuidar da natureza, dar estrutura para a terra ficar fértil novamente e produzir alimento. E aí tem também a parte espiritual, né? Consciencial, que a gente não vai ficar plantando e colhendo e cuidando da natureza sem que haja uma consciência, sem que haja um entendimento na família, na cabeça daquele indivíduo que está plantando, que está trabalhando, que está
utilizando de sua existência para fazer algo. Então é muito importante esses conceitos, esses entendimentos. Não é sair só plantando, não é só sair cultivando, plantando mato. Não, tem que ter toda uma consciência por detrás disso, por fundo disso. Aí a gente vai começar a produzir com mais qualidade, vai produzir harmonia. Então o fruto dessa maneira, ele é muito vitalizado, né? Então se a gente vai plantar, se a gente vai ter uma propriedade, um sítio, uma chácara, a gente tem que levar todos esses elementos, fazer todos esses elementos acontecer, nutrir todos esses alimentos. E nós como seres humanos também, mesmo que não esteja na terra plantando, não esteja na agricultura, não esteja no mundo agroecológico, sustentável, biodinâmico, ou conceito que seja, né? Natural, roça, a gente tem que trazer esses conceitos, esses elementos para a nossa existência, né? Ver o que a gente está consumindo, o que a gente está produzindo dentro dessa existência, desse período de vida que a gente vivencia, né? Então você acorda e dorme, come e faz suas atividades, tem que ser com consciência, né? Para dar uma elevada nessa existência, né? Para ser virtuosa a sua passagem nesse planeta Terra, né? Então a gente fazendo isso, todos esses entendimentos, a gente também vai plantar jardim. Claro que a gente planta flores na agrofloresta, mas às vezes a pessoa está meio perturbada, ou está meio, cai nas ilusões da vida, ou se sente muito desconectada da existência, ou rancorosa, ou qualquer dessas advertências que acontecem na vida do ser humano, talvez seja por falta do contato imediato com a natureza, né? Rezar é bom demais, mas se você reza e não tem um contato com aquilo que você está rezando, orando para aquilo, você não está entendendo a sua própria oração, né? Então se a gente tem contato com o sol, né? Ficar exposto ao sol, que é tão maravilhoso, né? A gente tomar um banho de rio, um banho de cachoeira, caminhar no meio do mato, né? Ah, não tem mato, não tem cachoeira, não tem aonde você está. Então você pode pegar um vaso, começar a cultivar uma planta. Porque daí, à medida que você conecta com essa plantinha no vaso, um vaso, você vai receber tudo aquilo que aquela planta quer te dizer, tudo que o plano vegetal vai querer te dizer. E não vai ter como você não receber essa informação que ela está tentando te passar, que a natureza quer nos passar. Então se você planta um vaso de flores na sua varanda, na sua casa, vai transformar toda a sua relação de vida. Se você plantar esse vaso, vai ter que ter atenção para você poder escutar. Não é você ir lá regar e botar esterco e largar, deixar uma flor bonita, não. Você vai penetrar naquela conversa, naquele diálogo, com aquela planta, com aquele vaso, e logo mais você vai se abrir para tudo isso que essas consciências elevadas, que nos fala tanto da terra, do fruto, da abundância, da harmonia, né? Então a gente vai ter acesso a isso imediato, né? Diretamente. Então é muito importante a gente plantar flores, né? Aí a gente planta flores, tem gente que comercializa flores, é uma atividade, um trabalho comercializar flores, né? É um mercado muito forte. Mas quando a gente vai plantar uma flor, a gente não está pensando em mercado. É aí que está a questão da magia toda. A gente planta uma flor ali, com aquela flor ali a gente tem, mesmo que a gente não tenha consciência total do que é uma flor, do que é uma planta, do que é o reino vegetal, o que faz uma mandala numa flor, um perfume numa flor, mas isso já é mesmo que a gente tenha tanta consciência, já é atrativo, né? Então a gente vai cultivar uma flor ali, né? A gente vai ter esse contato com a natureza bela, com o perfume, com as fragrâncias.
ali logo vai vir uma borboleta, vai vir um passarinho, um beija-flor. Então é outro universo dentro desse mundo, né? É outra conexão. Então, falando nisso, é importante a gente ter mato, árvores, né? E aqui um jardinzinho, se for possível, para a gente fazer essas atividades. Como aqui está próximo da nossa casa, então nós praticamos essa modalidade de consciência aqui. Então aqui, ó, são alguns vasos suculentas, né? Que a gente vai transplantando à medida que elas crescem, né? A gente pega as mudas, ganha muda, troca muda. E a gente vai deixando elas se acostumar, se adaptar um pouco, né? Cada forma dessa, cada geometria dessa, ela é sagrada, né? Então aqui no jardinzinho, ó, né? Deixa as espontâneas arnica, vem uma erva medicinal aqui, ó, para nos curar, né? Cai um galho de Olapronopsis, ele brota, a gente começa a ver outros fenômenos que acontecem, ó, nasce um quebra-pedra pra gente fazer um chá, né? Nasce um carrapicho pra gente fazer um chá também, né? Aqui ó, esses vasos aqui já tava maiorzinhos, essas plantas, então eu estou transplantando elas pro chão, ó. A gente vinha aqui ver uma flor dessa, um botãozinho desse, transforma a nossa vida, faz que a gente vai para a vida com mais bagagem, né? Com mais força, com mais harmonia. É isso que a natureza quer. Então olha um jardinzinho desse, tão simples fazer, quem tem espaço, né? Cuidar de um vaso desse, ó. Ver esses detalhes, né? Cuidar, o cuidado, né? O carinho. Ó, aqui veio uma erva espontânea, erva botão, ó. Uma medicinal. Então a gente vai ver que a natureza, ela trabalha de abundância, ela trabalha de oferta, né? A gente cultiva um vaso, a gente deixa, ó, vem diversas plantinhas, né? E a gente vai acessando essa dimensão. Olha só que bonito, vem um mamão aqui, ó, né? Então, um cantinho de nada a gente faz uma decoração, né? A gente faz esse contato todo, né? A gente faz esse contato todo com esses elementos. Tem uma tesoura aqui. Esses elementos que são vitais para nossa existência. Vamos chegar numa sombrinha aqui. Então é importante a gente plantar para alimentar, né? Alimentar quem? A gente vai plantar para alimentar o mundo, mas o mundo tem fome de quê? O mundo tem fome só de alimento, só de grão, de feijão. A terra também precisa comer. Então nós precisamos adubar a terra, cuidar da terra, dar água para a terra, umidade para a terra, nutrientes para a terra. Na terra tem os micro-organismos que também precisam comer e viver. As formigas, insetos, os roedores, as bactérias, os fungos, né? E aí tem o ser humano também. Também precisa se alimentar. Aí entra a produção dos nossos frutos. Mas também esse ser humano tem a barriga, mas ele também tem a cabeça. Então ele precisa ter memória fresca. Mas ele tem a memória fresca, ele tem a consciência que é o espírito dele. Então ele precisa ter a alma fresca. Então se a gente planta uma flor, um jardim daquele ali, a gente está alimentando a alma, o espírito. Se a gente olha para o sol, nada num rio, a gente está alimentando o espírito. Então tudo isso, a gente tem que entender tudo isso, compreender todo esse ecossistema que a gente está, que a gente é ele. Nós não fazemos parte do mundo, nós somos o mundo. Então a água que corre nos rios, essa luz solar, a noite, as estrelas, o brilho da estrela, tudo isso constitui esse corpo nosso aqui, né? Esse ser maravilhoso que nós somos é feito de todos esses elementos, se nutre de todos esses elementos. Então a gente tendo essa consciência e praticando isso na nossa existência, a plantação, o cultivo vai dar frutos. Esse é o fruto que a gente planta. Tá certo, gente? Abraço a todos
Espero que dá para esclarecido alguma coisa. E rumo à plantação, ao cultivo. Tudo isso é para o cultivo, é para a plantação. Plantação do fruto, a plantação a zeração da natureza, do espírito, da alma. Porque nós não podemos plantar uma coisa só. A monocultura, ela remete a isso, plantar uma coisa só. Mas um corpo, um ser humano, sem espírito, sem alma, sem memória, sem compaixão, sem todos os elementos que compõem a vida, ele é manco, é monocultura. Isso é a monocultura. Monocultura não é você ver uma lavoura de uma planta só. A monocultura é você ter uma ideia da existência, é uma coisa só. É um corpo, ele só precisa comer e pronto. Ter uma casa, um lugar, um abrigo, ter água, ter comida e pronto. Aí que surge o mal. Aí que surge as invirtudes, surge a caída. Por quê? Porque o homem, o ser humano, o ser, a mulher ali, ele não está percebendo o quão grandioso ele é e tão grandioso que ele faz parte, o que ele está nessa existência, né? Tá certo, gente? Abraço a todos, uma boa semana para todo mundo aí. Pense nisso e pratique isso, de alguma forma você vai ser tocado.